A obra começa com alguém correndo 6 milhas em um dia chuvoso. Aos meio-dia, ele segurava com força uma espada de madeira e executava 500 golpes contra o seu oponente. Às 5 da tarde, suas pernas estavam tremendo enquanto ele se esforçava ao seu máximo. Ele estava agachando com ferro executando 10 séries de 10. Enquanto ele tira o envelope dentro do casaco, ele diz que para repetir essa rotina por 14 dias, ele teve que abandonar seu serviço colocando o envelope sobre a mesa. Ele se recorda do seu treino pesado e fala que diversas pessoas lhe perguntaram se estava tudo bem, enquanto uma janela de status refletia no seu olho. O cara fala que na realidade as portas do apocalipse se abrirão em breve. O sistema alertava que as portas estarão abertas em 5 segundos. O que é recomendado é que ele treine o seu corpo e aprenda Kendo. Depois disso, a contagem regressiva se inicia. Restavam apenas 1 segundo para o fim do mundo. O sistema produz um som após a finalização da contagem, porque 15 dias antes, diversos alertas apareceram para as pessoas, informando que monstros foram avistados em diversos locais. Um homem fazia uma live enquanto gravava um ogro e dizia que iria se aproximar, mesmo com seu chat alertando para ele não fazer isso. De repente, alguém comenta pedindo para que ele se vire. Inesperadamente, todo o chat ficou coberto por pessoas pedindo para ele olhar para trás, mas um homem fala que estava atento com o monstro. De repente, a criatura se aproxima dele, deixando horrorizado. O prota tira o seu fone de ouvido enquanto escutava o cara gritar. Andando pela rua, ele fala que as transmissões falsas estão cada vez mais realistas. O Hoeyong questiona se algo realmente está acontecendo, já que os alertas apareceram durante o dia todo. Enquanto ele olha para uma placa avisando que tem armadilhas, ele pergunta se pessoas ocupadas realmente podem acreditar que há monstros à solta. Respirando fundo, o Hoeon fala que as pessoas sempre criam vídeos fakes como esse. Só que nessa hora ele viu um monstro caído no chão após ser pego por uma armadilha. Vendo aquela cena, o Hoeong se questiona se então tudo aquilo é verdade mesmo. Tentando ignorar o monstro, ele começa a dizer que tem dever de casa para fazer à noite, né? Mas de forma extremamente estranha, o monstro tentava seduzir ele. Olhando aquilo, o Hoeong falou que de qualquer maneira ela continua assustadora ainda. Enquanto encara os olhos lacrimejando do monstro, ele começa a dizer que ambos são de raças diferentes. Desviando seu olhar, o Hoeong fala que não é uma pessoa boa ao ponto de ajudar alguém assim. Ele fecha seus olhos tentando evitar tudo isso, mas voltando a encarar o monstro, o Hoeong fala que não pode ajudá-lo, mesmo que ele olhe dessa maneira. Como sua última jogada, a criatura lhe mostrava uma imagem dizendo que a sua família estava esperando ela. Então ele chorava enquanto segurava a foto. De algum modo, isso causa uma reação nele. Depois de um tempo, ele estava com uma medicina do Goblin prateada, que após ser consumida concede algo ao usuário. O Hoeong explica que, ao salvar o monstro, ele lhe entregou isso como recompensa. Ele tentava encostar na janela do sistema, porém não conseguia. Ele busca entender sobre o que se tratava essa pílula. Ainda olhando para o objeto, ele se questiona como poderia comer algo tão duvidoso como esse. Mas de repente a televisão noticiava algo. O jornalista informa que estruturas gigantes apareceram em todo o mundo. Ele complementa dizendo que elas se parecem como torres e que eles perderam contato com os soldados americanos que entraram em uma delas. Com a aparição de monstros seguidos de torres misteriosas, o Hoeong assume que realmente podem estar passando pelo início do apocalipse. Ele ficava estático assistindo todo o noticiário, até que de repente uma grande explosão ocorria perto da sua casa, destruindo a varanda. Assustado, ele olha na direção da explosão e diversas pessoas corriam desesperadamente. Algumas delas não conseguiam ao menos se mexer de tanto medo. Boa parte do local foi destruído, deixando vários escombros espalhados por aí. A causa de toda essa destruição foi o surgimento de uma torre no meio da cidade. Era uma grande estrutura que ultrapassava todos os prédios ao seu redor. Enquanto o Hoeong observava a torre, o jornal noticia que uma torre acabou de aparecer na Coreia. Ele cerrava os seus punhos irritado. Olhando novamente para o sistema, ele falou que talvez essa não seja a melhor opção. Enquanto colocava a tal da pílula secreta na boca, o Hoeong fala que se não for agora, jamais teria coragem para fazer algo tão irresponsável como isso. Mas deixando ele surpreso, uma forte luz começa a ser emanada do seu corpo. Os seus olhos brilham em azul enquanto suas veias ficam dilatadas. A sua pupila brilhava ainda mais forte, então começou a ser informado que ele ganhou uma habilidade chamada de Janela de Status do Sábio. Acima dele, algo começou a se materializar, um livro que brilhava em azul. Ele vai na direção das suas mãos e a capa se parecia com uma espécie de portal. Quando ele abriu isso, uma luz extremamente forte refletia no seu rosto. De repente, o livro começou a diminuir seu tamanho indo na direção do sistema. Nesse momento, a aba de alerta que as portas do apocalipse se abrirão em 15 dias e que ele
deveria melhorar a sua força, resistência e aprender Kendo. Por esse motivo, Hwoyong deixou tudo de lado para que pudesse seguir o conselho do sistema. No entanto, ele estava assustado com uma coisa. Voltando para o momento atual, ele se questiona se esse é mesmo um apocalipse. Enquanto estava caído no chão de uma floresta, o Hwoyong assume que isso não é exatamente como ele imaginava. Olhando pelo redor, ele percebe que tem uma espada do seu lado. O sistema avisa que a fase do tutorial foi iniciada e que após análise de estatísticas, ele foi designado para a classe de espadachim. Vendo todas aquelas abas abertas na sua frente, o prota repara que tem muita coisa para ler. A sua estamina era de 14, força de 11, destreza de 7, percepção nível B e ele não possuía nenhum ponto de habilidade. Ele ficou contente com o fato de ser um espadachim, falando que isso é apenas o início de tudo. Ele repara que precisa cumprir ao menos uma de duas condições: sobreviva na floresta por 60 minutos ou encontre a saída. De repente, a aba do sistema começou a desaparecer. Com isso, a janela de status do sábio aparecia para ele, dizendo que a melhor estratégia é matar uma alta quantidade de monstros dentro do prazo. Olhando aquilo, Hwoyong percebe que pelo visto aquela habilidade funciona aqui também, notando que foi ela quem disse para ele se preparar antes. Enquanto ele andava pelo lugar, ele observa que a janela falava para ele cumprir a primeira condição, já que a segunda seria uma má escolha. Nessa hora algo chama sua atenção, porque o sistema falava que a fase do tutorial acabou de começar. Para surpresa dele, um animal extremamente fofinho aparecia. Esse era um guaxinim unicórnio de nível 1. O prota se questiona se esse era um monstro, dizendo que é mais fofo do que o esperado, mas de repente o bicho mostra suas garras e dentes se transformando completamente. Ele pula em direção do Hwoyong, que utiliza sua técnica de espada para iniciantes, cortando o monstro no meio. Enquanto recebe pontos de experiência, ele repara que as criaturas do tutorial são fracas e que foi necessário apenas um golpe para derrubar ele. Mas ele notou outra coisa, que ele precisou de 2 MP para executar o ataque, tendo apenas 10. Ele vai poder executar esse ataque 5 vezes. Pensando um pouco nisso, ele decide que deve então economizar o seu MP. Depois de abater o terceiro guaxinim, o sistema informa que ele subiu para o nível 2 e que o seu HP e MP foram recuperados. Também é dito que ele vai ganhar pontos de habilidades para que possa aumentar as suas estatísticas, deixando ele bem feliz. Nessa hora, uma luz rosa surgia. As abas do sistema começaram a se desfazer, então lhe é aplicado o peso do conhecimento. O seu progresso será mais lento do que dos outros. Ele olhava para aquilo com uma mistura de surpresa e raiva. Irritado, Hwoyong percebe que há uma punição por ter a janela do sábio. Ele se pergunta quanto tempo vai levar para subir de nível agora, mas pensando que isso é ridículo e ele não pode evoluir com uma desvantagem dessa, ele invocava a janela do sábio. Mas ele ficou surpreso de novo, porque mesmo seu nível não tendo aumentado, ele ainda possuía os pontos e habilidades. O Hwoyong se questionava sobre como aqueles pontos ainda estão aqui. Mudando de ideia, ele fala que isso não é tão penalidade assim, mas com um sorriso ele dizia que na realidade é uma super habilidade semelhante a um glitch. Depois disso, ele novamente foi à caça dos guaxinins. Ele segurava sua espada firme enquanto se preparava para atacar, desferindo um simples ataque contra o monstro. Sorrindo, ele repara que a sua teoria estava certa. Ele voltou ao level 1, porém os seus pontos de habilidade se acumulam. No entanto, assim ele vai conseguir aumentar suas estatísticas rápido, já que ele não precisará de muita experiência para poder avançar nos níveis mais baixos. Depois disso, ele analisa sobre onde deve colocar seus pontos, se deve ser em resistência, força, destreza ou pela percepção. No final, Hwoyong decide que as melhores estatísticas para um lutador são a força e a destreza, aumentando seu poder de ataque e a velocidade de reação. Porém, a estatística que ele mais precisa no momento é a sua percepção, por isso ele adicionava 4 pontos de status nela. Depois de mais algum tempo, o garoto já tinha matado mais alguns guaxinins e falava que assim como esperado de monstro do tutorial, os guaxinins não são muito fortes, graças a isso ele não precisou aumentar a sua força. Enquanto estava rodeado de corpos de monstros, o Hwoyong falou que a chave para a fase tutorial é encontrar o máximo de guaxinins possíveis. Ele até falava que pode aumentar a sua percepção em 20, fazendo com que ele consiga até mesmo sentir uma espécie de aura. De repente, ele sentia algo extremamente hostil vindo na sua direção. O sistema avisa que após matar diversos monstros, uma missão oculta se inicia. A missão dizia para ele derrotar o guaxinim unicórnio alfa de nível 2. O Hwoyong começa a ficar com um certo medo enquanto o monstro se preparava para atacar. Ele saltou na sua direção e com uma certa dificuldade ele desviava do ataque. Brincando de Dark Souls, ele começa a rolar pelo chão e olhando diretamente por Guaxinim. O Hwoyong fala que ele é do tamanho de um rinoceronte, vendo que o monstro havia enfincado seu chifre em uma das
árvores. Ele perguntava se esse seria tipo um chefe monstro. A besta vai na direção dele e o Royong nota que deve manter a calma. Afinal, esse monstro com certeza é mais forte que os outros. O guaxinim se lança tentando golpear e ele ficou olhando enfurecido. Enquanto executava um golpe, o Royong fala que ele não é muito forte, o suficiente para ele ser considerado um desafio. No final, o sistema recompensa ele com ouro, enquanto o Royong confessa que já estava no nível 7. Ele fecha os seus olhos com uma forte luz envolvendo seu corpo, e quando ele reabria com dificuldade, ele falou que finalmente tudo acabou. O Royong fica espantado com tudo que ele estava vendo. Surpreso, ele pergunta como foram teletransportados. De repente, um grande alto-falante começou a produzir alguns barulhos. Uma voz informa que todos aqueles que passaram no tutorial estão atualmente no saguão da torre e que fazem parte do distrito C2567. O Royong continua observando o alto-falante sem entender o que ele quer dizer com o saguão da torre. Olhando pelo redor, ele nota que há 14 homens e 11 mulheres no total. Aparentemente, todos passaram pelaquela fase de tutorial. Ainda observando, ele notava que todos estavam apavorados, afinal o mundo mudou completamente do dia para a noite. Ele assumia que caso não soubesse do apocalipse antes, provavelmente também estaria em pânico. O Royong se acalma mentalmente, afirmando que precisa sair vivo. Uma mulher questionava em que lugar da Terra eles estão, mas um coelho aparecia e falou que eles estão na Torre do Apocalipse. Ela, confusa, olha em direção à voz. Todos ficaram extremamente surpresos e sem entender como um coelho está ali de pé e falando. Ele se apresenta como Fungada, sendo o mascote da torre e zelador do nível inferior. Algumas pessoas começam a questionar sobre o que aquela criatura está falando e se foi ele quem trouxe eles pra cá. Enquanto solta um suspiro, o mascote assume que essa é uma reação de se esperar. Nessa hora, o Royong falou que caso ele realmente seja o zelador, ele tem uma pergunta para fazer. Ele quer saber o que deve fazer se isso realmente for o apocalipse. Com entusiasmo, o coelho falava que é uma ótima pergunta. O Fungadas falou que ele, juntamente com as outras 24 pessoas, estão reunidas aqui e participarão de um jogo com suas vidas em riscos, enquanto faz uma cara extremamente assustadora. As pessoas ficam espantadas e até mesmo Royong entra em choque com o que ele acabou de escutar. O mascote explica que todos os habitantes da Terra foram convocados para as torres e que eles devem trabalhar para cumprir o desafio de cada andar. O Royong pergunta se as suas vidas voltarão ao normal caso eles completem essa torre, mas voltando no seu modo fofo, Coelho assume que não faz ideia sobre isso. O Royong falava que caso eles não saibam o motivo de subir a torre, eles não têm por que fazer isso. O Fungadas pergunta se eles precisam de motivo. Enquanto se retira calmamente, o mascote fala que caso não façam isso, a única coisa que lhes espera é a morte. O Royong ficou resmungando ainda parado no mesmo lugar, mas na frente, com seus olhos brilhando em vermelho, o Coelho fala que muitas pessoas já morreram na fase do tutorial. O garoto ficou nervoso, percebendo que mesmo sendo algo projetado para ser fácil, muitas pessoas não conseguiram passar dele. Enquanto imagina idosos e crianças, ele entra em crise dizendo que isso não é possível. Com um leve sorriso, o mascote pediu uma coisa, deixando todos confusos. Ele pede para que alguém o mate. O Fungadas afirma que só pode ir para casa caso esteja morto, e que quem fizer isso vai receber uma boa recompensa. Analisando o monstro, Royong nota que ele não aparenta ser forte, mas que de qualquer forma nenhum deles conseguiria derrotar um nível 35. Na verdade, 35 não sei da onde, né, Slash? É 55. Ele fala que seria melhor apenas assistir. De repente, o guia de estratégias aparece, mandando ele ajudar o Fungadas a voltar para casa. O garoto se questiona se deve atacar o coelho, e o Royong nota que o guia ainda não traiu eles, mas continua sem saber se isso realmente é uma boa ideia, já que também chamaria muita atenção. Ele continua nesse dilema sem saber o que fazer, mas nessa hora um outro homem se aproxima dizendo que faria isso. Sorrindo igual louco, o cara falou que vai ajudar o coelho, já que ele quer tanto ir de arrasta assim. O Royong apenas decide assistir o que vai acontecer. Enquanto ri, aquele homem fala que vai matá-lo da forma mais dolorosa possível. O mascote permanece parado no mesmo lugar, enquanto o homem se movimenta com a sua espada na direção dele. De repente, um dos olhos do coelho brilhava em laranja. Em um piscar de olhos, ele acerta um socão na cara do maluco. O Fungadas havia se transformado no próprio Ramondino. Todas as pessoas que estavam presentes ficaram horrorizadas. Diversos respingos de sangue acertaram uma mulher de cabelo loiro, e de modo assustador o mascote fala que vai retalhar sem nem pensar. As pessoas encaram assustadas aquela cena. Elas olham em uma única direção, e à frente o coelho bombado estava no corpo do homem, junto com a loira que estava de joelhos, entrando em pânico. Todos começaram a correr, gritando que iriam morrer. Ainda tentando
tentando entender o que aconteceu, o Hwoyong se caga todo, notando que poderia ser ele. O coelho volta ao seu estado normal, falando que isso foi apenas um pequeno erro, enquanto a janela permanece pedindo para ele ajudar o coelho. O Hwoyong se questiona se a sua habilidade mentiu para ele. Enquanto faz uma cara assustadora, o Fungadas pergunta quem ajudaria aquele pobre coelho a voltar para casa. Ninguém se atrevia a se aproximar dele, mas ainda assustado, o Hwoyong se pergunta o motivo pelo qual o guia de estratégias mentiu para ele. De repente, o seu olho brilha em uma forte luz dourada, enquanto é notificado que a janela de status do sábio foi ativada, apresentando para ele as funções de habilidade, sendo o olho do sábio e o guia de estratégias. O olho do sábio lhe permite acessar a janela de status do alvo desejado. Vendo isso, ele se pergunta do porquê disso estar aparecendo agora, afinal ele não sabia que essa habilidade tinha uma função adicional. Com isso, ele decide olhar para o mascote. Sorrindo, Hwoyong afirma que agora ele entendeu. O mascote começou a implorar, dizendo que apenas quer ir para casa, mas surpreendendo ele, o Hwoyong levantava sua mão. Alegre, ele dizia que vai fazer isso, enquanto mentalmente percebe que o guia de estratégias não mentiu para ele. Curioso, o mascote repara que o Hwoyong ainda está no primeiro nível. O garoto fala que o nível não importa se você está querendo fazer o bem. Com um olhar sádico, Fungadas concordava com ele. O monstro estendia seus braços pedindo para ele lhe mandar para casa. A loira começou a pedir para ele não ir, afinal é muito perigoso, e até mesmo aquele outro homem viu o coelho bombado na sua frente. As outras pessoas diziam que ela está certa e manda ele não ser irresponsável. O Hwoyong, calmo, falava para eles que tem um plano. Enquanto preparava sua espada, o garoto falou que logo eles vão ver algo interessante. O coelho ficava ainda mais empolgado e ele se transforma novamente enquanto fala que isso é assustador. O punho do monstro se aproximava do rosto dele, mas se recordando de mais cedo, o Hwoyong afirma que havia algo estranho, já que haviam 25 pessoas e ele disse que tinham 24. Além disso, ele falou que aquilo foi um erro, porém ele demonstrou a sua força de nível 55, plantando neles o medo da morte. Enquanto aparentemente o Fungadas acerta a cabeça dele, ele falou que o mascote sempre errou a quantidade de pessoas. Todos ficaram horrorizados com a cena. De repente, mesmo sem cabeça, ele balança sua espada. O coelho fica surpreso ao perceber algo. Nessa hora, o Hwoyong cortava o monstro em dois, falando que haviam apenas 24 pessoas de início, e que aquele era o holograma humano criado pelo Fungadas. Enquanto se desfaz, o mascote afirma que ele é interessante. Na janela de status de monstro dizia que essa forma desaparecia ao ser danificada. Enquanto se vai, o coelho pede para que a fortuna favoreça os bravos. Depois disso, ele desaparece por completo. O Hwoyong suspira enquanto olhava para trás. Inesperadamente, uma pílula azul cai no chão. Todos olham para ela, percebendo que ela lhes dava um ponto de habilidade. O Hwoyong se abaixou para pegar, enquanto isso as pessoas discutiam se tudo aquilo era mentira. Curioso, um dos homens pergunta pro Hwoyong como ele descobriu aquilo. Ele metia um migué dizendo que o sangue foi em direção a Inseon, porém não manchou as suas roupas e nem atingiu seu rosto, e foi assim que ele descobriu tudo. De repente, um homem de cabelo vermelho fala que seria um desperdício o Hwoyong ter aquilo. O homem irritado falou que ele apenas teve sorte e que caso tivesse percebido também tinha feito o mesmo. O cara falava que pelo Hwoyong ainda estar no nível 1 significa que ele apenas fugiu daqueles guaxinins fracos, e por isso ele não vai durar muito tempo. Então ele tá dando uma oportunidade para ele ajudar a humanidade. Enquanto esmaga a pílula na mão, ele recebe um ponto de habilidade. O Hwoyong declara que não gosta de fazer caridade. O cara lá se aproximava dele dizendo que aparentemente ele ainda possui algum orgulho, mesmo sendo um lixo de baixo nível. Observando o desenrolar da situação, Hwoyong fala que, por sua experiência, ele deve evitar pessoas como essa. Surpreendendo todo mundo, os alto-falantes anunciam que eles receberam seus primeiros ouros. É explicado para todos que a quantidade de ouro será baseada no número de monstros que eles derrotaram no tutorial. Também é informado a ele que o jogador com mais recompensa receberá a quantidade de 7.400 ouros. Então todos ficaram incrédulos ouvindo isso. A Sejong resmunga dizendo que teria matado mais se soubesse. O seu colega assumia que quem ficou em primeiro deve ser impressionante. Obviamente o Hwoyong foi o primeiro, mas ele não vai revelar isso a ninguém, já que as pessoas ficariam com inveja de apenas um ponto de status. Olhando a janela do sistema, o Hwoyong repara que há 3 formas de usar seus ouros: aumentar o nível de habilidade, status ou comprar itens. Com isso em mente, ele começa a aumentar suas estatísticas, colocando 9 pontos em força, 6 em resistência e 3 em detecção, lhe restando 4.600. Enquanto observa o grandão reclamando do
valor necessário para aumentar suas habilidades. O Hyoung percebe que deve evoluir a sua. De repente, uma forte luz azul emanava do seu corpo. De forma inesperada, ele vira o Ruken da Barbie. Chamando a sua atenção, alguém se aproxima perguntando se ele é o Hyoung. Era In-Seol, que diz querer um conselho dele. Ele questionava se ela realmente queria um conselho de um nível 1. Um pouco corada, a garota dizia ter ficado impressionada com a coragem dele ao ter se voluntariado antes, e que o seu nível não importava. Meio sem jeito, o Hyoung pergunta quantos ouros ela ganhou, assustando ele com uma extrema quantidade honesta. In-Seol fala que foi 800. Ele perguntava se a garota gostava de exercícios, que nervosa ela pergunta se andar conta. Ele fala que a resistência dela provavelmente é baixa. O Hyoung dizia que a In-Seol deve aumentar os seus status mais baixos, já que itens não duram tanto. Ela concorda falando que vai fazer como ele disse, mas interrompendo a conversa dos dois, o alto-falante anuncia que a missão do primeiro andar começará em breve, também informando que devem formar grupos de 3, e que caso não escolham no período de 30 minutos, eles serão designados aleatoriamente. Ouvindo isso, o Prota assume que não esperava uma missão em um grupo tão cedo. Um Juseong sugere que todos revelem as suas classes para que possam formar grupos. A In-Seol pergunta se pode participar do grupo do Hyoung, que não vê motivos para recusar uma curandeira, né? Porém, ao contrário da garota, o resto das pessoas sempre recusavam sua proposta. Ele falou que não os culpa, afinal um espadachim de primeiro nível parece um fardo muito grande a ser carregado. O Hyoung repara que todos os jogadores que alcançaram o nível 4 já estão com seus grupos montados. Nesse momento é anunciado o início da primeira missão, e a formação aleatória de grupos foi feita com sucesso. Para o descontentamento de todos, o Sejong foi alocado para o mesmo grupo que o protagonista e a In-Seol. Um pouco irritado, o Hyoung assume que a esse ponto eles precisam fazer isso funcionar. O grupo havia sido teletransportado para o meio de uma floresta. Ainda incomodado, ele olha para cima afirmando que essa é a única forma deles sobreviverem. Enquanto entram na floresta, lhes é dada a missão de exterminar uma tribo de kobolds, com um tempo limite de 12 horas. O Sejong fala que irá derrotar todos os kobolds sozinhos e que o Hyoung não deve ficar no seu caminho. Irritado, o grandão dizia que ele deveria ser grato por ele fazer tudo no lugar dele na equipe. O Hyoung suspirava enquanto falou que terão que ver o quão bom é o Sejong para carregá-los. O grandão pergunta do porquê ele estará agindo dessa forma, afinal ele iria fugir de qualquer jeito. A In-Seol questiona se essa equipe se dará bem. A garota assumia que apenas deseja que nada de ruim aconteça nesse desafio. Enquanto eles ainda entram na floresta, o Hyoung nota algo acima deles. Ele repara que há muitos insetos e que talvez seja porque eles estão nas montanhas. De repente, ele olhava para uma espécie de fruta percebendo alguma coisa. Interrompendo seus pensamentos, a In-Seol chamava por ele. Ela pergunta se esses kobolds são fortes. O Hyoung fala que, por estarem no primeiro andar, seus grupos devem ser capazes de lidar com ele. Mas mesmo assim, o Hyoung diz que não devem abaixar a guarda. Afinal, eles ainda estão na Torre do Apocalipse. Nessa hora, eles avistam um monstro segurando uma arma de madeira. O corpo dele era extremamente preparado. As suas coxas pareciam mais com troncos. Vendo aquilo, o Prota fica muito surpreso e nervoso. Esse era um kobold de nível 5. Ele era claramente mais forte que os guaxinins. A In-Seol fala que ele é poderoso e o Prota apenas concorda, dizendo que é melhor andarem pela área à procura de outros kobolds. Mas nessa hora, alguém saiu de dentro de uma moita. Era o Sejong dizendo que o Hyoung sempre está se escondendo. Ele salta na direção do monstro e até mesmo o próprio kobold ficou surpreso. E enquanto acerta um golpe nele, o cara fala que não é de se surpreender que o Hyoung ainda esteja no primeiro nível. Tanto a garota quanto ele ficaram assustados com o que estavam vendo, e o grandão estava ali sorrindo enquanto atacava o monstro. Mas para surpresa do próprio Sejong, o kobold não havia sofrido um único arranhão. Eles começam a trocar ataques frenéticos. O Hyoung e a In-Seol apenas assistem à briga de duas feras selvagens. Nervoso, ele confessa que não imaginava que o Sejong seria tão imprudente a esse ponto. A In-Seol fala que vai ajudá-lo, mas o Prota fica aliviado por não estar sentindo a presença de nenhum outro monstro. Ainda atacando o kobold, o Sejong, mesmo tendo 24 de força, mal conseguia causar dano nessa criatura. Observando tudo aquilo, o Hyoung falou que o homem realmente é forte para o seu nível, fora que com a ajuda da In-Seol talvez ele ganhe a luta. Ativando seu olho do sábio, ele tenta encontrar a fraqueza do kobold, afinal ele quase não sofre dano, mesmo com os ataques do Sejong. O guia de estratégias avisa para ele que os kobolds são pacíficos e que eles evitam após serem atacados. O Hyoung percebe que o Sejong chutou um ninho de vespas à toa. Ele tentava olhar pelo lado bom, já que precisam matar alguns para coletarem informações, mas ele ficava espantado depois que ele descobriu outra coisa. Por outro lado, o Sejong estava preparado
preparando um forte ataque, ele usava sua habilidade de nível 1, o Punho de Pedra. Porém, o kobold consegue desviar. O seu ataque acaba acertando uma árvore que caía, deixando todos surpresos. Ela cai em cima da cabeça de outro kobold. O monstro permanecia parado enquanto claramente se irrita com o que aconteceu, deixando o grandão cagado de medo. A criatura de nível 6 encarava eles enfurecido com essa situação. Em um instante, os dois monstros vão na direção para atacar. O homem começou a lamentar na sua cabeça e se questionava no motivo pelo qual o Royong não tá ajudando. Olhando na direção da moita, ele entende que ele fugiu. O kobold se lança enquanto ele levanta sua arma, mas para a sorte dele, a Inseol desfere um ataque contra o monstro e desequilibrando ele. Ela pedia para que ele preste mais atenção, mas a garota acabou tropeçando e caía no chão no meio do campo de batalha. Nesse momento, a Inseol fica com muito medo ao perceber algo se aproximando. Assustada, ela olha para trás. A garota consegue ver um dos monstros vindo na sua direção e se preparava para atacar, mas uma fruta vem na direção das costas do kobold. De repente, ela é cortada logo acima do monstro. Era o Royong que utilizava sua habilidade de nível 2, a técnica de espada do iniciante. O bicho olha assustado para suas feridas. De um momento para o outro, o kobold é completamente tomado por algo roxo. Nessa hora, ele simplesmente explodia. Com isso, é dito que ele derrotou um kobold de 6º nível. O Sejong, confuso, olhava para trás tentando entender o que aconteceu. Assustado, ele chamava pelo Royong, igual o seu companheiro, porém de uma forma mais acolhedora. A Inseol também chamava por ele, mas feliz, o Royong fala que sabia que era isso. Afinal, somente aquelas frutas não estavam sendo devoradas pelos insetos. Ele pega mais uma maçã venenosa do seu inventário, porque no guia de estratégias foi dita que os kobolds eram fracos contra venenos. Por isso, as maçãs eram a chave para a missão do primeiro andar. O grandão estava claramente irritado com tudo isso. O Royong ajuda a garota a se levantar enquanto pergunta se ela estava bem. O Sejong escutou a conversa dos dois e ficou cada vez mais irritado, até que do nada ele se vira chamando o Royong de lixo. Ele começa a dizer que ele ficou escondido e só apareceu depois que os monstros já estavam quase mortos. O Sejong fala que sempre soube que ele era egoísta, desde quando ele pegou o ponto de estatística para si mesmo. O grandão começou a ir embora, dizendo que deve encontrar o mais forte dos kobolds. Respirando fundo de novo, o Royong repara que ele provavelmente se meterá em problemas de novo por não reconhecer o seu próprio lugar. Um pouco mais tarde, na vila dos kobolds, o Sejong estava furioso, dizendo que as forças de seus punhos eram reconhecidas em todo o país. Em contraste com seu extremo esforço, a Inseol e o Royong derrotavam os monstros facilmente. Ele é acertado por um dos golpes e o cara enfurecido continua falando que esses monstros não são nada para ele. Depois de desferir mais um ataque poderoso, ele finalmente derrota um kobold. Em compensação, a garota junto com o Prota não paravam de ganhar pontos. Olhando para trás, o cara volta a se questionar sobre como eles estão conseguindo abater os monstros tão tranquilo assim. Mas interrompendo seus pensamentos, um dos seus inimigos acerta um ataque na sua cabeça. Ele cai no chão enquanto é linchado pelos kobolds. Os monstros continuam pisoteando e o homem apenas consegue pensar como tudo aquilo dói. Ele implorava por ajuda na sua cabeça. Ele tentava ficar de guarda, protegendo a cabeça com os braços, mas para surpresa, os ataques pararam. Ambos os kobolds sofreram um corte juntos com a substância roxa. Eles são detonados em instantes. Quando ele abriu os olhos de novo, enquanto o fragmento dos monstros caiu na sua frente, em pé lhe dando a mão estava o Royong. Com um sorriso, ele fala que tentou carregar o Sejong e pergunta como foi. O cara olha meio confuso para ele, até que de repente ele começa a chorar como uma criança que acabou de ver os pais depois de muito tempo, deixando os dois surpresos. O cara pedia para servir o Prota, falando que o chamará de chefe a partir de agora. Depois de um tempo, eles já estavam de volta no lobby. O Sejong questionava mentalmente as suas decisões. Ele fala que não acredita que chamou um pirralho fraco de nível 2 de seu chefe. A Inseol parabenizava ele por ter subido de nível, e o grandão fala que a única pessoa que ele chama de chefe é o líder da sua gangue. Irritado, ele percebe que se isso chegar ao pessoal, ele vai estar ferrado, mas ele não pode voltar atrás com a sua palavra agora. Vendo o cara se tremer todo, o Royong pergunta se ele precisa ir no banheiro. A garota notava que não há mais ninguém no lobby e supõe que talvez eles sejam os primeiros. O Royong dizia que eles devem ter tido sorte. A Inseol fala que não foi sorte, afinal se ele não tivesse observado ao redor, eles não teriam encontrado a fraqueza dos kobolds. Sem graça, o nosso garotão fala que seria mais difícil sem a ajuda dela, mas mentalmente ele se sente como um vigarista que só. De repente, mais dois grupos voltam ao lobby. O Prota percebia que esses são os grupos do Jun Seong e do Junho. Na sua cabeça, ele pensa que ambos devem ter descoberto sobre as maçãs, e também torce para que os outros grupos descubram sobre isso. No entanto, novamente o portal se abre enquanto eles escutam alguns lamentos.
minutos, era outro grupo que retornava ao saguão. Porém, eram apenas 2 pessoas. Eles caem no chão exaustos. A Seo se aproxima deles perguntando aonde estava o terceiro membro. Chorando, a garota fala que eles são os únicos que sobreviveram. Ela fica enfurecida enquanto o alto-falante anuncia o fim da missão do primeiro andar. Tanto ela quanto a loirinha ficaram apavoradas com o fato de que alguns deles ainda não voltaram. Então é avisado a todos que um total de 6 grupos voltaram com vida e 8 jogadores foram de arrasta. Nesse momento, o prota nota que sempre imaginou que seria difícil, porém jamais pensava que 8 pessoas morreriam em apenas uma missão. Ele se perguntava quantas mortes será que testemunhar até tudo isso acabar. O alto-falante anunciava que vai distribuir as recompensas da primeira missão para os grupos que sobreviveram. Como o primeiro grupo a concluir foi o do Hwoyong, eles recebem 1000 de ouro cada. Ele notava que por todos os membros terem sobrevivido, também recebem mais 1000 de ouro como bônus. Olhando para a janela de status, ele admite que deve aproveitar o máximo que puder sempre que conseguir. De repente, alguém pergunta qual foi o primeiro grupo a terminar. Olhando para as pessoas, o Hwoyong deduz que não conseguirá esconder isso por muito tempo. Afinal, alguns grupos chegaram logo atrás deles. Meio sem jeito, ele tenta dizer que foi o grupo dele, porém o Sejong toma a frente dizendo que esse resultado é óbvio e que eles não precisam ficar desapontados. Algumas pessoas ficaram surpresas com o fato do grupo dele ter sido o primeiro. Incomodado, o grandão começa a perguntar se eles têm algum problema contra ele, mas com medo todo mundo negava isso. Olhando aquilo, Hwoyong se pergunta se o grandalhão se esqueceu da surra que levou dos kobolds, mas pelo menos o foco não vai ser ele agora, né? As pessoas começaram a julgar dizendo que ele é um parasita que ainda estava no nível 2. Desanimado, ele fala que estava muito otimista. A loirinha tentava defender, mas o prota parava ela. Tentando acalmar a mulher, ele fala que tá tudo bem e que de qualquer forma eles não vão dar ouvidos nesse momento. Olhando para a multidão, Hwoyong fala que terá que mostrar para eles. Chamando a atenção de todos, o Junseong começou a bater palmas. Ele pedia para as pessoas se acalmarem, afinal eles precisam continuar sobrevivendo. O Júnior também fica animado, dizendo que eles devem honrar aqueles que já se foram. O resto deles concordava, declarando que eles devem ficar mais fortes. Com isso, todos ficam muito motivados. No entanto, uma tocha de chama azul brilhava acima da estátua. Essa chama começou a se apagar, e em um piscar de olhos ela se torna uma mistura de roxo com vermelho. Todas as tochas que estavam presentes mudaram de cor de sua chama para essa nova forma. Após isso, o alto-falante começou a emitir um aviso. Ele alertava que a taxa de sobrevivência do primeiro andar ficou abaixo da média. Por esse motivo, uma missão de penalidade será designada. Assustando todo mundo, ele anunciava que a missão da morte vai ser iniciada. É dito então que eles devem escolher um candidato sem dizer o seu nome em voz alta, mas o mais votado passará pela missão. Com isso, um timer de 5 minutos é recebido. Uma última informação é dada: caso não escolham ninguém, o seu voto será contra si mesmo. Nesse momento, todos entendiam alguma coisa. Ser selecionados para essa missão é uma sentença de morte. Todos começaram a ficar em pânico, sem saber o que fazer. A Inseo fala para todos votarem em si mesmos, assim ninguém seria enviado para a missão. Mas um outro cara diz que talvez todos eles sejam enviados para a missão, e que eles não podem ter tempo para pensar nisso. As pessoas estavam desesperadas, mas mesmo assim uma delas pedia para todos olharem para o Hwoyong. Acima da sua cabeça estava o nome do Júnior, que a tinha votado nele. A loirinha olhava para aquilo nervosa. O garoto começou a falar que não haviam dito que seus nomes apareciam. Cabisbaixo, ele começou a se desculpar com o Hwoyong, dizendo que eles precisam votar em alguém. O prota apenas fala que já esperava uma coisa assim, mas que de qualquer forma é estranho receber um voto. Deixando o garoto ainda pior, o Hwoyong admite que não gostaria de morrer. A loirinha tentava pedir para votarem em si mesmos para tentar anular o voto do Júnior, mas o prota diz que isso não vai funcionar. Ele fala que assim como outro cara disse, não há garantia que isso vai dar certo. Além disso, a confiança entre eles já foi quebrada. Por consequência disso, a cada minuto os nomes acima da cabeça dele foram só aumentando. E a maior razão para isso tudo é porque acreditam que ele é fraco. A Inseo pergunta como eles poderiam fazer isso com uma pessoa inocente, mas a maioria dizia que ele não sobreviveria de qualquer forma. Faltando apenas um segundo para o fim da contagem, o Sejong com um sorriso pedia desculpas ao seu chefe enquanto votava nele. O sistema avisa que a votação foi concluída e que o portal para a missão será aberto. Um grande portão vermelho se abria na frente dele. Percebendo essa situação, as pessoas começaram a questionar se isso era sério. Com lágrima nos olhos, a loirinha chamava pelo nome do Hwoyong, enquanto o grandão rindo achava que se o chefe desaparecer, ele vai estar livre disso. O sistema continuou falando que o sacrifício foi selecionado e o altar foi reerguido. O
Royong falou que passou por rostos cobertos de culpa ou talvez de alívio. De qualquer forma, ele aceitou seu destino silenciosamente agora, mas ainda assim o que lhe aguardava não era a morte. O guia de estratégias recomendava que ele participasse da missão de morte, tendo altas chances de conclusão e ótimas recompensas. Sorrindo de um lado para o outro, ele passava pelo portal. Enquanto isso, no saguão do primeiro andar, o Sejong e a In Se-yeol estavam sentados. O Ju Se-yong se aproxima deles e pergunta se a garota estava bem. Ele fala que mesmo não tendo sido por muito tempo, o Royong fez parte do grupo deles e por isso oferece as suas condolências. O grandão começa a dizer que na realidade ele merecia isso, deixando até mesmo outro rapaz surpreso com as suas palavras. O cara começou a dizer que o Prota era um oportunista que esperou o momento certo para poder pegar a recompensa. A loirinha perguntava do que ele estava falando, afinal se não fosse o Royong eles não teriam conseguido completar a missão. O maluco começou a falar que o Royong teve sorte e seu truque funcionou, e por isso ele acabou roubando a sua presa, mas ela recordava que se não fosse o Royong resgatando ele, o Sejong teria sido espancado até a morte pelos monstros. Se lembrando da forma que ele lutou, o cara se questiona se ele tinha alguma habilidade para esconder o seu verdadeiro nível, mas interrompendo seus pensamentos, o Jun Se-yong fala que espera que ele seja tão incrível assim como ela diz. Olhando para o lugar aonde o Royong entrou no portal da missão, o cara fala que isso poderia aumentar as chances dele voltar inteiro. Ainda com os olhos lacrimejando, In Se-yeol se lembra dele falando que terá que mostrar para todos o que ele é capaz. Ela secava suas lágrimas com a mão e falava que confia nele e tem certeza que ele vai voltar bem. Com um sorriso, Jun Se-yong fala que também acredita nisso. Nessa hora, em outro lugar, alguns corvos sobrevoavam alguma coisa. Uma espécie de brasão estava exposta junto com uma caveira. Andando pelo local, o Royong percebe que essa é a Vila Kobold, tirando o fato de que agora tá mais assustador. Ele assumia que iria votar em si mesmo, porém assim como esperado, todos votaram nele por conta própria. Ele ficou irritado, lembrando do Sejong confessando que deve ter uma conversa particular com ele depois disso. Mas agora o sistema notifica que o grupo de caça dos kobolds retornou. Os monstros encaravam eles sedentos por sangue. Olhando de volta para eles, o Prota fica um pouco nervoso ao perceber uma coisa. Enquanto ele vê um grande e assustador kobold, uma nova missão aparecia que era para matar todos os monstros junto com o chefe. O chefe kobold de nível 12 rugia enquanto seus subordinados corriam na direção do Royong. O guia de estratégias explica que o chefe também é fraco contra poções, portanto ele pega uma das maçãs na sua mão esmagando ela. Banhando a sua espada com veneno, Royong repara que o monstro de nível 12 junto com um grupo é o terror de muitas pessoas. Enfrentar algo assim de frente seria antecipar demais a sua própria morte. Um dos kobolds tentava acertar ele, mas ele desvia fácil. O Royong movimenta sua espada rapidamente cortando o monstro e utilizando a sua habilidade de nível 2, o garoto vai rápido, corta todos os kobolds de nível baixo. Depois disso, ele repara que agora falta apenas o boss. Nessa hora, o Prota sente uma pressão. Ele se lança na direção do chefe da missão e o Royong mandava um forte ataque contra o kobold. Para sua surpresa, o monstro parou seu ataque com facilidade. O Royong notava que ele desviou o impacto assim que as suas lâminas colidiram. Uma criatura que possui suas próprias habilidades. Isso mostra o motivo pelo qual ele é o chefe da missão da morte. Inesperadamente, o seu oponente virava de costas, deixando ele ainda mais confuso porque o chefe começou a fugir. O Royong corria atrás do kobold e acertava o monstro, enquanto admitia que qualquer um conseguiria passar por essa missão. Mas bem desanimado, ele levanta sua espada para dar o último golpe. Ele acertava o chefe para finalizar o desafio, mas para sua surpresa, a pele do monstro fica mais rígida e para sua espada. O kobold permanece parado. Ele ficava confuso sem entender o que estava acontecendo, até que de repente ele começou a rosnar enquanto as suas veias dilatam. A lua ficava vermelha e o seu olho começou a brilhar em vermelho. Nessa hora ele revidava cortando o Prota com a sua espada. Voltando ao lobby, o Sejong estava dizendo que eles não podem trazer os mortos de volta. Ele havia chegado ao nível 8 falando para todos que iria carregá-los pelo resto da torre e que eles deveriam seguir a sua liderança. Mas tanto a In Se-yeol quanto Ju Se-yong estavam ignorando enquanto torciam pela volta do Royong. Irritado, ele falou para a loirinha que não há necessidade de rezar para aqueles que não vão voltar, mas enfurecida ela dizia que o mundo pode estar acabando, mas há apenas um senso comum. Ela perguntava como ele planeja olhar nos olhos dele quando ele voltar, mas o cara dizia que não vai olhar no rosto de um defunto. Durante a discussão deles, uma esfera azul de energia aparecia, deixando a In Se-yeol surpresa. Alguém fala que o portal se abriu novamente. Todos olham assustados para a direção do Royong. Tanto Ju Se-yong quanto o Junho ficaram surpresos e aliviados com o seu retorno. Ele saía do portal com uma luz
luz verde emanando seus ferimentos. O sistema avisava a todos que o jogador participante da missão da morte conseguiu sobreviver. No guia de estratégias estava escrito que o chefe Kobold teria suas estatísticas drasticamente aumentadas após o seu olho brilhar. Por esse motivo, após receber o ataque, ele reparou nos olhos do monstro. Ele se apoiou em uma árvore, percebendo que tá ficando mais perigoso. Então, raivoso, o chefe vinha na direção dele, mas o Hwoyong repara que precisa apenas de mais um ataque. A aura de um dinossauro é formada atrás do monstro, e observando aquilo vindo na sua direção, ele ficava horrorizado. Seu inimigo se prepara para atacar de novo, e o Hwoyong consegue desviar do golpe, fazendo com que o monstro acerte a árvore atrás dele. Olhando o estrago que fez, o prota via que ele destruiu a árvore como se não fosse nada. De repente, ele se lembrava de algo. O Hwoyong fala que não se pode cortar uma parede com uma espada, mas pode perfurar com um prego. Ele está usando a sua espada como um objeto cortante. Entendendo o que deve fazer, ele olhava determinado para o inimigo, enquanto o chefe novamente vinha na sua direção. Ele fala que vai usar o impulso dele para derrotar, combinando isso com a sua força e peso. O monstro se apoia no chão, causando uma leve explosão, mas nessa hora uma luz azul brilhava. Esse foi um ataque perfurante que o Hwoyong usou para conseguir ferir o seu oponente. Ele fica satisfeito com o resultado do seu último recurso, mas um movimento foi adicionado à técnica de espadas para iniciante de nível 2. Alguém andava na direção dele enquanto o sistema avisa que ele completou a missão. O Hwoyong fica surpreso vendo uma coisa. Era a loirinha que corria na sua direção para abraçar ele, porém ela colidia em alguma coisa. Com a força do impacto, a garota é jogada para longe. Caída no pilar, ela tenta entender o que aconteceu. O Hwoyong estava sendo abraçado pelo Sejong. Com muito medo, ele começou a dizer que sempre acreditou que ele fosse voltar. O cara fala que uma mísera missão de morte não poderia derrotar o grande Hwoyong. Tomando sua atenção, outra pessoa chama por ele. Era um outro cara que pergunta se ele realmente completou a missão, falando que estava contente por ele ter voltado. Porém, ele devia ter ganhado muitos pontos de experiência ao terminar a missão, e questiona do porquê o nível dele ainda tá baixo. Eles começam a dizer que talvez ela fosse apenas uma ilusão, assim como o coelho de antes. Irritado, Hwoyong confessa que achou que estava acostumado com isso. Um mundo onde os fracos permanecem fracos, se recordando da sua infância, onde toda vez que ele ficava em primeiro lugar nas provas, sempre diziam que ele tinha trapaceado. As outras crianças falavam que ele não podia pagar um cursinho por ser um órfão, e que não era capaz de conquistar isso sozinho. Voltando no momento atual, as pessoas diziam que ele provavelmente se escondeu até o tempo limite, mas enfurecido ele percebe que o mundo não mudou, e que as pessoas sempre pisaram nos mais fracos para alcançar o topo. Com um olhar assustador, ele fala que precisa fazer algo agora. No entanto, alguém interrompia a todos, dizendo que eles não podem falar isso. Era Inseo que dizia às pessoas que o fato dele ter sobrevivido à missão de morto já deveria ser prova suficiente. Algumas pessoas começam a falar que ela nem mesmo conhecia ele, mas o grandão começou a ficar irritado. O maluco gritava falando que todos deveriam estar dando boas-vindas ao seu chefe, não estragando o humor deles. Mostrando seus grandes músculos, ele coloca medo nas pessoas, perguntando se elas não sabem escolher o que é melhor para elas. Ele observava os dois tentando proteger, e com um leve sorriso, o Hwoyong assume que é bom ter um apoio nessas horas. Se acalmando, ele notava que de qualquer forma ele precisa da ajuda de todos para que possam chegar ao topo, e por isso deve convencer a galera. Com isso, ele chama por todos. O Hwoyong fala que tem algo a mostrar para ele, sacando a sua espada indomável que ele coletou depois de derrotar o boss. Todos percebem que é um item raro que aumenta 15% do poder de ataque, completamente diferente dos itens que eles possuem. O Joseong elogia ele, falando que o Prota é mais impressionante do que a Inseo havia dito, mas o Hwoyong nega, dizendo que foi sorte. O arqueiro começou a falar que não importa se ele tem pontos de sobrevivência ou não, já que a espada vai ajudar eles a sobreviverem. Com um sorriso macabro, Hwoyong pergunta o que ele quer dizer com sobreviver. Ainda sorrindo, ele fala que aparentemente todos eles se esqueceram. Assustador, o Hwoyong lembrava que eles votaram para que ele morresse, e se recordando disso, todos ficaram nervosos. Até mesmo a garota ficou sem resposta para isso. Até que de repente o Junho começou a tremer, deixando todos surpresos. Ele assumia que o Hwoyong estava certo. O garoto fala tentando justificar, dizendo que precisava escolher alguém, mas na realidade eles apenas estavam contentes porque não foram escolhidos, confessando saber que ao votar nele, faltando pouco tempo para o fim da contagem, ele estava praticamente colocando um alvo nas suas costas. Ele se curvava enquanto pedia desculpas, falando que votou nele para que pudesse viver. Chorando, o garoto admitia que estava muito aliviado por ele ter voltado vivo. Tanto o Prota quanto todas as pessoas em volta ficam
sem palavras para essa ação. Uma mulher perguntava se isso não é exagero, afinal teria que ser algum deles, e ele está de volta com um item raro. Irritado, Junho encarava essa mulher enquanto gritava. Ele questionava se ela não estava se sentindo culpada, mas Eugene manda ele falar por si mesmo, já que ele foi o primeiro a votar nele. Parando Junho, o Hyoung fala que tocou nesse assunto por um motivo. Ele explica que não quer que eles se sintam culpados, mas que deseja evitar coisas desse tipo futuramente. Ele fala que todos devem ter percebido isso na votação para a missão. A torre quer colocar eles uns contra os outros. A torre quer que eles não confiem neles e briguem entre si, causando a ruína de todos. As pessoas ficam sem reação ao reparar nesse fato. O Hyoung fala que por ele ter sobrevivido à missão de morte, mostra que eles podem ir contra a vontade da torre caso façam a escolha certa. O Ju-seong pergunta se ele tem um plano. Ele fala que planeja escalar a torre enquanto procura uma forma de manter todos vivos. Ele também falou que, se continuarem escalando os andares, eventualmente eles vão chegar ao topo. O Hyoung fala que assim eles vão poder recuperar as suas vidas de volta. Algumas pessoas começam a questionar se realmente podem fazer isso. Empolgada, Inseol fala que isso vai ser possível se todos trabalharem juntos. Enquanto ele concorda com ela, o Junho observa tudo aquilo admirado. Ele começa a acreditar que o Prota é um santo e que ele nunca deveria ter julgado ele pelo seu nível. De repente, o Fungaras aparece de novo, deixando todo mundo nervoso. Ele avisa as pessoas que a próxima missão é um jogo de sobrevivência. Com isso, todos começam a questionar o motivo dele ter voltado. O Hyoung pergunta o que ele quer dizer com esse tal jogo de sobrevivência, mas de um jeito macabro ele confirma o que ele estava pensando, dizendo que os 16 jogadores terão que se enfrentar na próxima missão em um grande Battle Royale. Voltando ao seu modo fofo, ele falou que deixarão as coisas menos intensas. O mascote explicava que serão 16 jogadores contra 16 cópias, sendo 32 participantes no total. Para que eles concluam a missão, eles terão que matar 16 cópias e apenas isso. No entanto, todas possuem as mesmas estatísticas e memórias que o original, por isso vai ser difícil identificar. Com um sorriso, ele falou que agora vai falar a última e mais importante regra. Não há recompensa se mandarem as cópias de arrasta, mas caso pegue outras cópias de outro jogador, você vai ganhar ouro e pontos de estatísticas. O coelho fala que essa é uma ótima oportunidade para todos, mas as pessoas dizem que ele apenas quer que se matem, né? E por fim, caso não ocorra uma morte a cada 30 minutos, um grande raio roxo aparece em meio a um saguão, e ele diz que todos serão invocados novamente ao lobby e enfrentarão uma catástrofe. Um portal surgia e uma mão gigante começou a sair dele. Eles começaram a correr enquanto ela vai na direção de todos. Era um gigante forte ao ponto de seu nível nem mesmo ser revelado. Até mesmo o Hyoung fica em um estado de choque ao ver tamanha criatura. O monstro lançava um grito, fazendo todo mundo entrar em pânico. Nessa hora, uma grande explosão ocorria. Por sorte, o Hyoung consegue salvar o Junho e a Inseol. Ele olha na direção do gigante, percebendo que isso é literalmente uma catástrofe. O monstro tentava acertar ele de novo, e as pessoas horrorizadas se questionam se isso é real, reparando que mal passaram do primeiro andar e que eles não vão conseguir enfrentar uma coisa como isso. Percebendo a situação, o Hyoung repara que isso é ruim, afinal todos estão em pânico. Interrompendo seus pensamentos, o gigante ataca um deles de novo. O garoto estava imobilizado, mas o Hyoung rapidamente salvava ele. Ele tentou entender o que isso significava, mas logo atrás dele o coelho estava rolando no chão de tanto rir. Lembrando do que o Fungaras havia dito, ele nota que talvez isso seja para enfatizar o quão sério é a penalidade dessa missão, e que na realidade isso não vai machucá-los, afinal é apenas uma amostra do que está por vir. Acabando com a sua teoria, algumas pessoas são acertadas por um dos ataques. Elas são lançadas para longe enquanto gritam de dor. Tanto Jun-seong com seu arco quanto Seong com sua força bruta atacavam um monstro que defende de todos os golpes. Furioso, Hyoung repara que isso não foi apenas para demonstrar e que ele está tentando mandar todo mundo de arrasta. A Inseol avisa a todos que eles estão ficando sem mana. O garoto percebe que ninguém morreu ainda, mas que isso é apenas questão de tempo. O Junho alertava todo mundo que o gigante estava atacando de novo. O Hyoung mandava eles recuarem o mais rápido possível. Decidido, ele afirma que não é hora de fazer cálculos e que ele precisa parar isso, senão todo mundo vai ver-se no céu tem pão. O Hyoung fala que se usar sua habilidade junto a esta espada, talvez ele consiga. Então ele foi indo de encontro ao punho do gigante. Ele usa um movimento de perfuração para atacar, mas o seu golpe foi tão forte que gerou um grande vórtice enquanto o monstro desaparecia. Todos ficam espantados enquanto o Hyoung estava confuso. Eles estavam nervosos, mas ao perceberem que sobreviveram, todos começaram a comemorar. Olhando para a espada, ele
assumia que isso é muito perigoso. As pessoas ao seu redor gritavam seu nome, enquanto fica muito fraco ele abria a janela de status percebendo que esse ataque foi diferente dos outros. O sistema avisa que ele utilizou uma habilidade além dos seus limites e por isso entrará em exaustão durante 3 minutos. Com isso ele simplesmente caía no chão. Ele volta a abrir os seus olhos lentamente e uma outra notificação aparece dizendo que o estado de exaustão foi restaurado. Diversas pessoas que estavam ao seu redor perguntam se ele estava bem. O Junho, chorando, fala que não acredita que ele é tão humilde mesmo tendo esse poder e que até mesmo o modo de como ele desmaiou no final foi lindo. A Inseol ajuda ele a se sentar enquanto Royong pergunta o que aconteceu e aonde estava o monstro. O coelho fala que mandou ele embora e que isso era apenas uma demonstração do que poderia acontecer. O Fungadas pergunta se isso foi suficiente, afinal eles ainda parecem animados. Enquanto caminha, ele fala que um assassinato deve ocorrer a cada meia hora e talvez a pessoa que esteja ao seu lado nesse momento, mas colocando as mãos no rosto e abrindo um sorriso, ele fala que pode ser qualquer um que vai mandar todos de arrasta. Nesse momento eles começaram a olhar uns para os outros. Entrando num portal, o mascote fala que isso é tudo e que ele estava se retirando agora. Todo mundo permanecia calado depois que ele foi. Rangendo os dentes, o Royong admitia que jamais imaginou que ele falaria tudo isso tão claramente. Ele comentava que não tem escolha. Mais tarde as pessoas murmuravam pelo sagbão. Algumas estavam desesperadas com o fato de que poderiam se matar ao confundirem seus companheiros com os clones. Um deles sugere que coloquem uma marca nos seus corpos para se identificarem, mas o outro lembra que os clones compartilham as memórias. De repente, o Prota chamava a atenção de todo mundo. Ele fala que já sabe o que eles precisam fazer. A Inseol, junto com outras pessoas, perguntam o que ele planeja, mas se levantando ele fala que durante essa missão, ele lançava um olhar assustador e falou que só ele irá caçar. Todos ficam sem entender que tipo de plano é esse. Ele explica que todos devem ir ao local mais alto do segundo andar e caso vejam outra pessoa atacando, eles devem matar, já que será o clone. O Sechang pergunta se esse é o plano dele. O Eugene falou que entende que ele é mais forte do que o seu nível aparenta, mas eles não podem confiar em um plano tão irresponsável como esse, né? Ele perguntava se todos se lembram do que o coelho falou antes, que não há recompensas para quem mata um clone, mas sim para quem mata outro jogador, e que você pode ver-se no céu tempão por quem está do seu lado. Ele explica que inicialmente o objetivo parecia ser derrotar os clones, porém o que a torre realmente quer é que eles acabem uns com os outros. O Royong fala que não vai deixar eles serem manipulados pela torre, e que essa lhe parece ser a melhor maneira de fazer isso. Irritada, a mulher pergunta como essa pode ser a melhor maneira, mas de repente o Jun Seong fala que concorda, já que assim eles poderiam minimizar as perdas, mas que se o Royong continuar insistindo em desempenhar esse papel, ele acredita que ele tem uma forma de identificar os clones. Com um sorriso ele fala que sim, todos finalmente estavam dentro do segundo andar. O sistema anunciava que deve ocorrer um assassinato nos próximos 30 minutos. Enquanto caminham, o Seong reclama do fato dele sempre estar fazendo o que o protagonista fala. De repente ele viu alguma coisa. O grandão se escondia rápido enquanto observava alguém andando. Ele repara o seu ataque até ouvir alguém chamando por ele. Era o Royong que dizia que os ombros dele eram maiores do que daquela árvore. O Seong sai de trás da árvore chamando ele de chefe e o cara começou a dizer que imaginou que ele fosse um clone, porém ele é cortado ao meio. O Royong parte o cara em um único movimento. Ele olha friamente enquanto o sangue se espalhava pelo local. Ambos os três estavam de frente pro Royong. O maluco se mantinha com aquele rosto perturbador. Voltando ao momento em que ele passou a faca naquele clone, o Jun Seong estava observando escondido atrás de uma árvore. Ele começou a rir que nem um doido enquanto pega uma das suas flechas. Ele fala que finalmente pegou ele. O cara enfincava no seu ombro como se estivesse jogando uma isca para um peixe grande, mas nesse caso ele seria a própria isca. O maluco tampava o seu rosto enquanto fala que deixou sua forma verdadeira tornar conta dele e que ele deve ter ficado muito empolgado. Voltando seu olhar pro Royong, ele diz que adoraria saber a forma a qual ele se sente nessa situação. Ele estaria triste ou desanimado, talvez. Furioso enquanto aperta sua própria cabeça, chamando a atenção do esquisito. O Royong solta uma leve risada e falava que estava esperando o momento em que ele mostraria sua verdadeira face, mas que realmente foi pior do que ele imaginava. O Jun Seong pergunta se ele estava esperando que ele o traísse, mas o garoto lembra do momento em que ele chamou a atenção no seu companheiro. Sorrindo, Royong explica que seus olhos deixaram ver a janela de status de outras pessoas e que o cara aumentou muito suas estatísticas. Tanto os dois clones quanto o arqueiro ficam confusos com isso. Ele começa a dizer que o Royong
realmente é interessante e que tá até com inveja, mas ele mandava ele parar de baboseira. O Hyoung pergunta por que ele está fazendo isso, e se os pontos de atributo e ouro eram tão tentadores assim. Apontando a sua lâmina contra eles, o Hyoung questiona se é o suficiente para derrotar outras pessoas. O loucão perguntava se precisa de motivos para passar a faca em alguém, dizendo que nesse maravilhoso mundo você é recompensado e não punido por isso. Abrindo novamente seu sorriso, ele atira uma flecha perguntando por que não deveria matar. Enquanto a flecha vem na sua direção, o Hyoung fala que talvez ele poderia estar sendo forçado a isso. Desviando do ataque, ele dizia que pelo visto estaria errado. Na realidade, aquele homem apenas colocou uma máscara se segurando para esse momento. O Jung Se-Young não passa de um assassino medíocre. Os dois clones vão de encontro com o Hyoung. O Junho tentava golpear, porém ele desvia fácil. O Hyoung se prepara para atacar com o pé e lançava um chute que faz com que a cópia atravesse diversas árvores. Destruindo uma das flechas, o Hyoung percebe que o cara estava usando o mesmo truque, mas ele é surpreendido com outra flecha. Habilmente ele consegue não ser atingido. A força do ataque foi tanta que a flecha abriu um buraco na árvore. Ele se apoiava no chão para recuperar a postura, enquanto encarava mortalmente o seu inimigo, pensando que ele supõe que o cara tem mais truques na manga. De repente ele vê algo se aproximando. Era um clone do Junho que estava sendo curado pela Inseol. O prota percebe que eles possuem um ótimo grupo, com uma curandeira, um lutador de curto alcance e outro de longo alcance. O Hyoung fala que não entende como ele consegue controlar os clones, mas aparentemente ele se preparou muito para esse momento. O Jung Se-Young falou que é normal você preparar para uma pesca, ainda mais quando é um peixe grande. Enquanto pega mais uma flecha, ele falou que prefere assim, afinal quanto mais ele lutar, mais duro ele vai sentir quando bater as botas. O Hyoung observa o seu adversário tentando prever seu próximo ataque. O Jung Se-Young se prepara para lançar 3 flechas de uma única vez. Enquanto mira no seu inimigo, ele pergunta o que os dois clones estão fazendo. O cara atira as flechas dizendo que devem puxar a rede. O prota permanecia parado sem fazer um único movimento. Ele usa sua habilidade de sentidos superiores. O Hyoung assume que esses 3 são um grupo extremamente equilibrado. Ele consegue saber sobre tudo que está à sua volta de forma completamente detalhada, seja seus níveis, estatísticas e nomes. Ele começou a erguer a sua espada e se movimentava rápido. Brandindo a sua espada, ele corta as flechas em um dos clones, e depois de derrotar o primeiro, Hyoung fala que não podem fazer nada no 1 contra 1. A cópia da loirinha tentava atacar, mas ao estender a sua mão, ela foi cortada. Enquanto ela estava espantada com isso, o prota se abaixa preparando mais um ataque. Muito ketchup jorrava por todo lugar e o Hyoung fala que contra ele um grupo equilibrado não vale a pena. O sistema notificava que mais clones foram abatidos. O Jung Se-Young fica assustado enquanto olha para ele vindo na sua direção. Ele permanece rindo, ficando cada vez mais nervoso. De repente, o medo toma conta do seu corpo. Ele caía de joelhos no chão e até mesmo o Hyoung fica confuso. O Jung Se-Young começou a chorar pedindo piedade. Ele estava dizendo que ele deve ter ficado cego por um momento graças às recompensas. Ele fala que ao ver as habilidades incríveis dele, tentou acompanhar e por isso cruzou a linha que não deveria. Tremendo, o cara de pau perde só por essa vez. Mas ele levantava rápido dizendo que só por essa vez o Hyoung deveria ir de arrasta enquanto golpeava com mais uma flecha. Porém ele apenas balança sua espada e friamente cortava o homem ao meio. Mesmo assim o maluco continuava sorrindo enquanto caía no chão. O Jung Se-Young admite que aparentemente o prota não era apenas um grande peixe, e sim algo tão grande ao ponto de não poder ser pescado. Depois disso o sistema avisa que mais um player foi abatido. Ainda com ketchup fresco escorrendo da sua espada, o Hyoung percebe que realmente abateu uma pessoa. De repente o sistema notifica que ele seguiu o caminho do assassino. Com isso ele aproveitou a oportunidade e não se tornou uma das vítimas. É dito que caso ele siga o caminho do assassino, ele vai receber um bônus e também o apoio dos clones, fora a existência de uma grande recompensa caso ele obtenha sucesso. Ele vê uma silhueta que estava envolvida por uma espécie de chama rosa. Uma mão começou a se aproximar dele e uma mulher estendia sua mão enquanto o sistema questiona se ele vai seguir o caminho do assassino. O Hyoung olha para tudo aquilo confuso e surpreso. Sendo assim, ele finalmente compreende como Jung Se-Young controlava as cópias. Porém, o mais importante é as recompensas sendo extremamente ridículas de boas. Ele engolia seco tentando não se render à tentação, mas ele lembra que matar todos os clones já foi muito difícil, mesmo sabendo que eles não eram humanos. Ele também tem noção de que terá que lidar contra os jogadores com frequência, e a certeza de que outros seguirão o caminho do assassino, ou talvez alguém já tenha tido sucesso em se tornar um. Ele olha a janela do sistema pensando se deve ou
resolveu não aceitar o caminho. Ainda observando a mulher na sua frente, ele fala que mesmo assim, não tem interesse em seguir por esse caminho e recusava a oferta. Enquanto se retira, ele fala que não deve se tornar alguém como Jun Se-young. Após algum tempo, ele tenta encontrar o resto das pessoas. Algo chamava a atenção do externo. Era o grandão que estava um pouco adocicado, perguntando por que ele demorou. Enquanto pegava sua espada, Ho-young assume que se tornar um assassino em série talvez não seja uma má opção. Voltando a si mesmo, ele agradecia por todos terem feito o que ele pediu, mesmo sendo algo um pouco confuso de início. Os clones, junto aos originais, começaram a perguntar se ele realmente consegue identificar os verdadeiros. Ele fala que sim, e novamente agradecia a todo mundo. Tanto a Lee quanto o Se-young olham para ele um pouco confuso. De repente, o seu clone aparecia. Ele com um sorriso anda em meio a todo mundo. Com medo, todos começam a questionar em qual dos dois devem confiar. Enquanto o original e a cópia se encaravam, eles ficaram discutindo enquanto observaram essa cena. Ele assume que por esse motivo, quem cuidaria da sua cópia antes mesmo desse... Ele assumia que por esse motivo queria cuidar da sua cópia antes desse encontro. Mas aquele louco atrapalhou completamente o seu plano. Isso se tornou uma batalha de inteligência entre ele e a sua própria cópia agora. Uma das pessoas pergunta se o verdadeiro Ho-young foi quem abateu os clones, assim como tinha dito. Com isso, ele questionava de quem foram os clones que ele derrotou. Ambos ficaram quietos por um momento, assim que ele revelou os 5 clones que derrotou. O resto será automaticamente identificado como players. Em outras palavras, isso provará que ele também é um jogador. Os dois começaram a falar ao mesmo tempo. As únicas pessoas que ambos falaram foram In Se-yeol e Junho. Todos ficaram sem entender. O Ho-young fica irritado, já que sabia que o seu clone faria isso. De repente, a sua cópia começou a fazer um discurso. Ele fala que o Se-young e a In Se-yeol foram seus colegas de equipe, que não faria sentido ele procurar seus clones para derrotar primeiro. Ele pergunta para todos sobre o quão provável isso seria. Nervoso, o prota notava que a sua cópia começou a tentar convencer antes deles. As pessoas começam a discutir, com algumas dizendo que isso seria mais fácil e outras dizendo que é um pouco provável. Novamente chamando a atenção de todo mundo, o clone começa a falar que de acordo com o outro, o Jun Se-young que estava presente com eles é falso. Assim ele admitiu ter derrotado o verdadeiro. Ele continua dizendo que o Jun Se-young é o nível mais alto entre eles e é praticamente o líder. A sua cópia diz que jamais conseguiria matar esse cara. O Eugene concorda freneticamente com isso. Depois de tudo, ele fala que se o outro for verdadeiro, eles ainda poderiam confiar em um assassino? Com essas palavras, todos ficaram em choque. O clone admitia na sua cabeça que não sabe como o Jun Se-young bateu as botas, mas que de qualquer forma todos estão do seu lado. Disposto a acabar com tudo, ele fala que o prota revelou a sua identidade às pessoas para garantir seus aliados. Fazendo seu último movimento, ele apontava para o Ho-young dizendo que ele é a cópia. O prota nervoso e irritado com a cara de pau desse clone safado, enquanto o Eugene fala que eles devem cuidar do falso imediatamente para começarem a abater as cópias. Mas o Junho, In Se-yeol e o Se-young falam que primeiro eles precisam ter certeza para não cometer erros. Porém, novamente as pessoas começam a dizer que não possuem tempo para isso e que eles devem terminar com tudo antes da catástrofe. O prota admitia que o seu clone criou a melhor oportunidade com base na situação que eles estão. Ele começou a andar na direção da sua cópia. O Ho-young fala que é verdade a parte que ele matou o Jun Se-young. O seu clone pergunta se ele estava desistindo, falando estar decepcionado com ele. Enquanto saca sua espada, o prota fala que teve um motivo. Fazendo a sua última jogada, ele matava o clone do Jun Se-young, falando que ele era um traidor. Tanto o original quanto a falsa Eugene gritavam por ele. O seu clone pega a espada perguntando se ele está ficando louco por não ter mais saída, mas então alguém mandava ele parar. Enquanto pega sua espada, o Junho pergunta o que ele quer dizer com traidor. Ele deduz que a pessoa quem atacou o Jun Se-young agora é o verdadeiro Ho-young, e que como o prota reuniu todos em um lugar só, os jogadores ganharam vantagem sobre os clones. Afinal, se uma cópia mata um jogador, todos são notificados. E como o prota pode identificar, ele apenas precisa mandar de arrasta um para que prove a sua identidade. Um pouco nervoso, ele falou que pode haver uma possibilidade, a de que o Jun Se-young assassinou alguém. O Ho-young fala que isso mesmo e que aquele homem era o diabo em pessoa, esperando apenas um momento certo. A Eugene trêmula pergunta como ele ousa. Enquanto se lembra de quando se conheceram, ela fica extremamente irritada por ele estar insultando o Jun Se-young. Ela parte em sua direção tentando atacar, gritando que jamais vai perdoá-lo. Mas de repente ela voltou a si, uma flecha havia acertado as suas costas, deixando a garota aterrorizada. Essa era a cópia do Jun Se-young que de alguma forma estava de pé. É notificado para todos que um jogador acabou de ir de arrasta. O prota ficou surpreso com
com o fato dele ainda poder se mexer. Com isso, o clone estava rindo. Exatamente como o verdadeiro, ele fica igual um louco dizendo que essa é a cara que ele gostaria de ver. Mas inesperadamente a cópia foi abatida. O Shen Shan foi quem derrotou ele. Ele estava camuflado no mato e pedia desculpas por não ter confiado nele, mas fala que quer saber qual é a próxima ordem. Todos ficam surpresos com o fato do Prota ser ele mesmo. Sem saída, os clones sacavam suas armas tentando derrotar todos. As pessoas começam a implorar que o Huiyong fale o que eles precisam fazer, mas se recordando de quando foi jogado para a missão de morte, ele admite que a situação agora é completamente diferente. Ele grita dizendo que só sabe uma maneira para alcançarem o sucesso, porém a sua cópia pula tentando atacar ele. Ela diz que está na hora deles se enfrentarem. O próprio clone fica surpreso com o fato dele ter defendido seu ataque. O Huiyong manda todos pegarem suas moedas e melhorarem suas estatísticas. Caso eles façam isso, as cópias serão mais fracas que eles, e assim todos vão conseguir e ficar ainda mais fortes do que quando chegaram na floresta. Depois de voltarem ao lobby, ele também explica que a força dos clones foi baseada na deles quando eles chegaram no segundo andar, e ao aumentarem ela no meio da missão, eles conseguem passar por ela sem mais causalidades. Porém, de qualquer forma, o Huiyong escuta alguém dizendo que poderiam ter sido salvos caso não fosse pelo Jun Seong. Olhando para o soldado, o Prota presume que ele foi o mais afetado, afinal fazia parte do grupo do arqueiro. Na sua cabeça, ele admite que estava desanimado, já que a sua meta era concluir o segundo andar sem nenhuma vítima, mas o Huiyong pressupõe que devem haver torres em situações piores, já que as pessoas não possuem o guia de estratégia como ele. Sentado em uma das escadas, ele também prevê que as batalhas daqui para frente vão ser cada vez mais difíceis. Ele também assume que o seu poder é minúsculo, mas deve haver um motivo por trás dele ter recebido esse guia. O Huiyong fala que mesmo não tendo ocorrido tudo bem até agora, enquanto houver pessoas que confiem nele como da última vez, ele vai fazer o seu melhor. De repente, alguém para na sua frente. O Shen Shan agradecia pela ajuda dele, mas o Prota falou que ele quem deveria ser grato por confiarem nele. Ele fala que percebeu o fato do Huiyong ainda estar no nível 2 e supõe que ele tem uma habilidade que afete isso. O Huiyong se recorda da extrema cautela e boa decisão vinda do soldado, percebendo que ele será um ótimo aliado daqui para frente. O Shen Shan se curva pedindo desculpas por ter subestimado e não acreditado nele mais cedo. Sem jeito, o Prota diz que isso não é necessário. O Seong começou a se gabar por ter sido o primeiro a confiar no chefe, mas em Seo começou a discutir com ele. O soldado fala que isso pode parecer algo extremo e egoísta vindo deles, mas todos gostariam que ele fosse o líder a partir de agora. O Huiyong fica surpreso com isso. Entretanto, ele logo se recompõe dizendo que tá tudo bem. Voltando para quando estavam completando a missão depois de derrotarem os clones, eles notam que ainda resta um, mas não encontravam ele. O Prota permanecia parado enquanto eles procuravam desesperadamente. Ele estava de pé em frente a uma moita. Ainda parado, ele observava que algo claramente estava dentro do mato. Essa era a cópia do soldado, que assim como o original era ótima em se manter escondida. Mas rapaziada, o que é bom tem que acabar por hoje. Se vão querer uma próxima parte, se lembrem da nossa meta de 7.000 likes e 500 comentários. E assim a gente volta com o safado do guia de estratégia. Então comentem e sejam felizes, porque assim ficamos com ele, aquele que foi mandado para dentro de uma torre com o poder do sábio estrategista.